Olá, nós somos do programa Poesistindo, Espiritualizando e vamos continuar com Espumas Flutuantes de Castro Alves. Hoje nós trouxemos mais dois poemas. Um se chama A Boa Vista, do próprio Castro Alves, tem uma citação aqui de Álvares de Azevedo, que era um de seus poetas preferidos. Não é nenhuma novidade, eu já falei aqui no canal que Castro Alves era fã de Álvares de Azevedo. Era um poeta que ele admirava muito. E ele colocou uma citação aqui, A Boa Vista, que diz o seguinte: sonha, poeta, sonha, aqui sentado no tosco assento da janela antiga, apoias sobre a mão a face pálida, sorrindo amores a cantiga. Álvares de Azevedo. Então, continuando, era uma tarde triste, mas límpida e suave. Eu, pálido poeta, seguia triste e grave a estrada que conduz ao campo solitário, como um filho que volta ao paternal sacrário. E ao longe, abandonando o murmúrio da cidade, sem vago que gagueja em meio à imensidade. No drama do crepúsculo eu escutava atento a surdina da tarde ao sol que morre lento. A poeira da estrada meu passo levantava, porém minha alma ardente no céu azul marchava e os astros sacudia no vôo violento, poeira que dormia no chão do firmamento. A pálida andorinha que o vendaval fustiga procura os corocéus da catedral antiga. Eu, andorinha, entregue aos vendavais do inverno, ia seguindo triste para o velho lar paterno. Como a águia que do ninho talhado no rochedo ergue o pescoço calvo por cima do fraguedo, para ver no céu a nuvem que espuma o firmamento, e o mar corcel que espuma o látego do vento, longe do feudal castelo levanta a antiga torre. Que os raios do potente brilhante sol escorre, ele soberbo e calmo o abutre de granito, mergulhando o pescoço no seio do infinito, e lá de cima olhando com seus clarões vermelhos os tetos que a seus pés perecem de joelhos. Não, minha velha torre, ó atalaia antiga, tu olhas esperando alguma face amiga e perguntas talvez ao vento que em ti chora: por que não volta mais o meu senhor doutrora? Por que não vem sentar-se no banco do terreiro, ouvir das criancinhas o riso feiticeiro, e pensando no lar da ciência nos pobres, abrigar nesta sombra seus pensamentos nobres? Onde estão as crianças? Grupo alegre e risonho, que escondiam-se atrás do cipreste tristonho, ou que enforcaram, rindo, um feio pulchinelo, enquanto a doce mãe, que é todo amor desvelo, ralha com um rir divino o grupo folgazão, que vem correndo alegre beijar-lhe a branca mão. É nisto que tu cismas, ó torre abandonada, vendo deserto o parque e solitária a estrada. No entanto, eu estrangeiro que tu já não conheces, no limiar de joelhos só tenho pranto e preces. Ó, deixe-me chorar, meu lar, meu doce ninho, abre as vustas, grade ao filho teu mesquinho. Passado o mar imenso, inunda-me em fragrância. Eu não quero lauréis, quero as rosas da infância.
Ai, minha triste fronte, aonde as multidões lançaram misturadas glórias e maldições. Acalanta teu seio, ó solidão sagrada. Deixa-me esta alma chorar em teu ombro encostada. Meu lar está deserto. Um velho cão de guarda veio saltando a custo roçar-me a testa parda. Lamber-me após os dedos, porém, a sós consigo, rusgando com o direito que tem um velho amigo. Como tudo muda-se. O jardim está inculto. As roseiras morreram do vento do rijo insulto. A erva inunda a terra, o musgo trepa os muros. A urtiga silvestre enrola em nós impuros. Uma estátua caída em cuja mão nevada a aranha estende ao sol a teia delicada. Mergulha os pés nas plantas selvagens espalmadas. As borboletas fogem-me em lúcidas manadas. E ouvindo-me as passadas tristonhas taciturnas, os grilos que cantavam calaram-se nas furnas. Ó jardim solitário, relíquia do passado, minha alma como tu é um parque arruinado. Morreram-me no seio as rosas em fragrância. Veste o pesar, os muros, os meus frágeis da infância. Estátua do talento que pura em mim erguia, jaz hoje e nela turba enlaça uma ironia. Ao menos como tu, d'alma num recanto, de casta poesia ainda cursa o canto. Voz do céu que ensola se o mundo nos insulta, e na gruta do seio murmura um treno oculta. Entremos, quantos ecos, na vasta escadaria. Nos longos corredores respondem-me a porfia. Ó casa de meus pais! Há um crânio já vazio que hóspede largado deixou calado e frio. Compara-te o estrangeiro caminhando indiscreto nestes salões imensos que abriga o vasto teto. Mas eu no teu vazio vejo uma multidão. Fala-me o teu silêncio, ouço-te a solidão. Povoam-se estas salas, e eu vejo lentamente no solo resvalarem, falando tenuemente. Desta alma e deste seio as sombras venerandas, fantasmas adorados, visões sutis e brandas. Aqui além, mais longe, por onde eu movo o passo, como aves que espantadas arrojam-se no espaço. Saudades e lembranças erguendo, bando alado, roçam por mim as asas voando para o passado. Boa Vista, 18 de novembro de 1867. Eu acredito que nesse poema ele estava no Recife. E ele fez esse poema grande e muito interessante, a rima muito rica, como sempre, todos os poemas de Castro Alves. Não tem um poema dele que não tenha riquezas. Riquezas, eu digo, estruturais. A maneira como ele estrutura o poema, como ele trata o poema, como ele faz a rima. Então, Castro Alves realmente é simplesmente um dos melhores escritores, um dos melhores poetas que já passou aqui na face da terra. Ele conseguiu trazer a sua arte de uma maneira brilhante, de uma maneira eficiente, de uma maneira contagiante e de uma maneira peculiar. Você, quando lê Castro Alves, você consegue diferenciá-lo de todos os outros, porque ele tinha a poesia de Álvares de Azevedo, você consegue distinguir da de Castro Alves,
porque Castro Alves tinha aquele fervor, né? Aquele clamor popular, aquele clamor pelas minorias, pelas classes sociais em decadência, por uma sociedade melhor, pelo fim da escravatura, em todos os sentidos daquela época, que cabe na época de hoje, né? Porque ainda temos escravocratas nessa sociedade nossa, nós temos ainda pessoas escravizadas. Então, é necessário que haja mais Castro Alves. Então, ele faz muita falta, a sua poesia faz muita falta. E esse poema aqui, ele é um poema assim, como é que eu posso dizer, de rara beleza, né? Quando você não acha um conteúdo social, você acha beleza nas coisas de Castro Alves. Então, tem um poema aqui que chama A Uma Estrangeira, Lembrança de uma Noite no Mar. Então, ele diz o seguinte: Inês, nas terras distantes, aonde vives talvez, ainda lembram-te os instantes daquela noite divina, estrangeira peregrina, quem sabes, lembra-te, Inês. Branda noite, a noite imensa, não era um ninho, talvez. Do Atlântico a vaga extensa, não era um berço, oh, se o era. Berço e ninho, ai primavera, o ninho, o berço de Inês. Às vezes estremecias, era de febre, talvez. Eu pegava-te as mãos frias, pra esquentá-las em meus beijos. Ó palidez, ó desejos, ó longos cílios de Inês. Na proa os nautas cantavam, eram saudades, talvez. Nossos beijos estalavam, como estalam as castanholas. Lembra-te, acaso, espanhola? Acaso lembras-te, Inês? Meus olhos nos teus morriam, seria vida, talvez. E meus prantos te diziam, tu levas minha alma, ó filha, nas rendas desta mantilha. Na tua mantilha, Inês. De Cádiz o aroma ainda tinhas no seio, talvez, de Buenos Aires a linda, volvendo aos lares trazia as rosas de Andaluzia, nas lisas faces de Inês, e volvia a americana, do plata as vagas, talvez, e a brisa amorosa imensa, murmurava os meus cabelos, aos cachos escuros belos, aos negros cachos de Inês. As estrelas acordavam do fundo do mar, talvez. Na proa as ondas cantavam, e a serenata divina. Tu, com a ponta da botina, marcavas no chão, Inês. Não era cumplicidade do céu, dos mares, talvez. Disse-ia que a imensidade, conspiradora mimosa, dizia as vagas amorosas, segreda amores a Inês. E como um véu transparente, um véu de noiva talvez, da lua o raio tremente, te enchia de casto brilho, e arrastos no tombatilho, caía a teus pés, Inês. E nessa noite delirante pudesse esquecer, talvez, ou talvez que nesse instante lembro-te ainda saudosa, suspires, moça formosa, talvez te lembres, Inês. Curralinho, 2 de julho de 1870. Então, mais um poema belo que Castro Alves fez para uma mulher. Diz em sua biografia que ele teve um romance, não sei se muito breve ou se só breve, com Inês. E eu não sei, não lembro se era Inês de Castro o nome, não tenho certeza. Mas ele teve um relacionamento com essa moça. E Castro Alves, geralmente, ele
quando se encantava com alguma coisa ou quando se indignava com alguma coisa, ele recorria à poesia, né? Que era a sua maior voz, era a sua maior vertente. Então, esse poema que ele fez para Inês, quem não gostaria de ser um Inês, né? Você não sabe se era apenas uma pessoa que apareceu, mas eu acredito que ele teve um relacionamento com uma pessoa chamada Inês de Castro. Não posso dizer que esse poema era diretamente para ela, para essa pessoa, se elas são a mesma pessoa ou se foi uma pessoa que ele conheceu, porque ele tinha muito isso. Ele viu uma pessoa de uma beleza extraordinária, tanto interior quanto exteriormente, e ele fazia aquilo, era uma fonte de inspiração para ele fazer seus poemas. Então, ele teve muitos amores, todo mundo sabe, e todo mundo viu a história do Voo do Gênio, né, que ele fez para Eugênia Câmara. E eu me lembro muito bem que ele teve um relacionamento com uma mulher chamada Inês de Castro. E nesse livro aqui não deixa claro, ele só fala de Inês, né? Deixa eu me ver aqui o título. Ele não... Há uma estrangeira, ele fala. Mas nos livros dele, na biografia dele, fala que ele teve um grande amor por uma mulher chamada Inês de Castro. Depois de Eugênia Câmara, eu acho que foi um dos grandes famosos amores da vida de Castro Alves, que para essa Inês de Castro ele tinha feito um outro poema, que eu não sei se está em Espumas Flutuantes. A gente só vai ver quando chegar ao final, né? Nós estamos ainda, falta muito para chegar ao final, não falta tanto, falta um pouco para chegar ao final. Então, de repente, se não foi a mesma Inês, se foi nesse livro aqui que ele escreveu, nós iremos descobrir se tem um outro poema para uma outra Inês. Eu sei que para essa Inês que ele fez, né, que chama-se A Estrangeira, o poema, e que ele fala todo o tempo de Inês, Inês, eu não sei se é de Inês de Castro, mas enfim, o nome agora não importa, né? O importante desse poema é a beleza, a construção do poema, a estrutura do poema, a maneira como ele se dirigia às mulheres. Era sempre cordial e cavalheiro, era sempre solícito e era sempre apaixonado. Ele, em momento nenhum, ele tem aquela poesia de cobrança de ser correspondido. Ele foi, viu o alvo dele, se encantou e escreveu sobre aquilo. Então era essa maneira linda de Castro Alves ser, que é encantadora, e que ele traz para a sua poesia, e que hoje nós tivemos a sorte de ler esse poema A Uma Estrangeira, e também o outro poema que a gente acabou de ler também, um poema enorme, A Boa Vista, que ele escreveu belamente, de maneira simples, de maneira sutil. Isso era Castro Alves, que tinha o dom de encantar as pessoas, que tinha o dom de trazer você para a reflexão do mundo que você estava vivendo, do Brasil que ele queria ver transformado, e convidar, através da sua poesia, outras pessoas a querer também um Brasil que ele idealizava, e que é possível até hoje, nos tempos que estamos agora, sem Castro Alves, mas com outros poetas, de ter esse Brasil, de transformar esse país e de transformarmos o mundo. Está nas nossas mãos. Então Castro Alves quis dizer isso. Ele quis nos fazer uma provocação. A arte de Castro Alves, a poesia dele, é uma provocação todo o tempo, para que nós nos levantemos e construamos essa sociedade justa, sem a escravidão, em nenhum aspecto, porque mudou de século, mas alguns acontecimentos continuaram iguais.
não tem um pelourinho, mas tem outras maneiras de escravização, de desfazer da outra pessoa, de não enaltecer. E como eu disse nos outros vídeos, Castro Alves fazia questão de enaltecer as pessoas, de apaziguar situações, de revolucionar outras questões, trazer à baila para que as pessoas enxergassem, para que a sociedade enxergasse e tivesse poder para se unir e lutar por esse Brasil tão maravilhoso que nós temos e que não damos conta, não damos conta de que ele só será tão mais maravilhoso do que já é pela sua natureza, pela sua beleza, pelas suas riquezas, se nós lutarmos por isso. Isso Castro Alves deixou sempre muito claro e voilá, Castro Alves, é bem isso aí que você nos deixou, né? Então, eu hoje digo de novo, namastê para você, namastê para você que estava aí, que assistiu o vídeo até o final. E eu peço que você deixe o seu like, faça a sua inscrição. E vamos lá, vamos continuar lendo Castro Alves e aprendendo com ele a fazer desse país um país melhor, a fazer do mundo um mundo melhor. Começa com cada um. Não precisa ser com multidões. Nós vamos por blocos, porque assim funciona mais. A união faz a força, então nós vamos aos poucos, unindo um pouco ali desse lado, unindo do outro. No final nós temos uma multidão que quer o melhor uns para os outros. E espiritualmente Castro Alves era uma pessoa extremamente evoluída e iluminada. Então ele foi coexistindo pela vida e por resistindo também. Tinha a sua resistência, a sua resiliência, até chegar naquilo que ele realmente gostaria de ter chegado, que foi publicar Espumas Flutuantes ainda em vida. Então agradeço a Castro Alves, onde quer que ele esteja. Sei que a sua vibração está conosco aqui no Brasil, porque no momento em que falamos de Castro Alves, em que ele se torna totalmente atual, ele é partícipe dessa dessa grande transformação que o Brasil certamente passará. Uma hora ou outra há de passar por essa grande transformação para melhor, porque é isso que nós queremos e é disso que nós precisamos. Então, namastê a todos e até o próximo vídeo. Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigada a todos.